Iniciamos a semana e no primeiro dia da semana você está na presença de Deus, buscando um pouco de energia, esperança, de ânimo, de vontade, que veio, espero, com essa chuva que abençoou tanto a nossa terra, tirou um pouco do pó. Há muito não se chovia, os rios têm uma baixa grande, então é muito bem-vinda essa chuva. Eu espero que você tenha assim, louvado a Deus por esse momento. Deus sabe de todas as coisas e da necessidade de cada um. E a chuva vem para nos abençoar. E eu espero que nessa noite o Espírito Santo também seja derramado sobre a sua vida, que você esteja com o coração aberto para a mensagem dessa noite. Aos domingos nós temos falado um pouco sobre as nossas crenças fundamentais para a Igreja Adventista. Já há 2 domingos a Bíblia tem sido aberta para dizer naquilo que cremos. E hoje nós falaremos sobre a 22ª crença fundamental para a igreja. Cremos em Deus, claro, Criador, Jesus Cristo como único Salvador, a doutrina da lei, do sábado. E dentre as doutrinas, a de número 22, me incumbiram nessa noite, que fala sobre a conduta cristã. A conduta cristã ela vai ser bem abrangente, porque para o cristão, quando você diz que é um cristão, você está dizendo assim: eu reconheço quem é Cristo, eu olho para Cristo, aceito os seus ensinamentos, e a partir desse momento de aceitação de quem é Cristo, a minha conduta de vida vai ser dirigida por Ele. Ou seja, quando alguém olhar para a sua vida e para a minha, ele tem que enxergar aquilo que Cristo nos apresenta como uma conduta de vida. Difícil coisa. Porém, se eu estou dizendo que eu sou um seguidor de Cristo, ele tem que agir nesse processo para que eu consiga realmente honrá-lo. Humanamente falando, é muito difícil você ser um cristão sem a ajuda, sem o auxílio do Espírito Santo. Mas para isso eu preciso de uma coisa: que o Espírito Santo realmente faça parte da minha vida, todos os dias. A cada manhã, a cada dia que raia o sol, nós temos que estar na presença de Deus, pedindo para que a minha vida seja realmente um espelho para as pessoas. Que as pessoas olhem para mim e digam: olha, esse é um cristão, lá vai um cristão passando por aí. E não há pior frase a ser ouvida para um cristão do que alguém dizer assim para você: nossa, nunca imaginei que você era crente. Nossa, nunca imaginei que você era daquela igreja adventista. Estou dizendo o seguinte: meu testemunho precisa melhorar um pouquinho. Se as pessoas não têm percebido o cristianismo da minha vida, há algo de errado, há algo de falho aí. E nós estamos aqui para entendermos a conduta cristã. Agora, eu não posso falar de conduta cristã olhando para a vida externa das pessoas. O grande problema é que nós olhamos para as pessoas e comparamos a vida dela com a minha, e estou dizendo para ela assim: olha, você precisa mudar. Porque você faz isso, aquilo, o externo. Enquanto eu me preocupar com o externo das pessoas, eu estou esquecendo do fundamental, que a transformação, ela vem de dentro para fora. Jamais você vai ver externando na vida de alguém aquilo que não está no seu interior. A mudança que nós temos que entender do cristianismo, ela começa num processo interno. E o processo interno, cada um de vocês que está aqui, cada pessoa que está nos assistindo pela internet, pelas redes sociais da igreja, você precisa entender uma coisa: talvez o seu estágio espiritual esteja muito diferente do meu. Então eu jamais posso comparar a minha vida espiritual, o meu relacionamento com Deus, com o seu relacionamento com Deus. Porque Deus olha para cada um de vocês e Ele trata cada um de vocês de maneira diferente. Temos princípios, temos regras, normas, condutas a serem realmente colocadas diante de Deus e na nossa vida. Porém, cada um tem um processo de desenvolvimento espiritual e de comunhão com Deus. Eu jamais posso querer que alguém tenha a mesma comunhão que eu tenho, e vice-versa. A minha conduta cristã já tem que começar a partir desse princípio.
respeitando as pessoas, olhando as diferenças, e é Deus que vai realmente olhar para a vida dessa pessoa, e agora a sua comunhão, o seu relacionamento com Deus é que vai encorpando, é isso que vai tomando forma e vai nos colocando num caminho de conduta cristã naturalmente quando o Espírito Santo está agindo. A ponto de Paulo em Romanos 7, ele é um texto até confuso, porque Paulo diz, olha, aquilo que eu quero fazer eu já não faço. O bem que eu quero fazer, para mim não é natural. Então, se eu faço aquilo que eu quero, ou seja, é a minha carne que está fazendo, não o Espírito. E Paulo, ele coloca um conflito entre carne e Espírito. Então, nós chegamos à seguinte conclusão. Se eu tenho feito bem, não é porque eu quero, mas é porque o Espírito que há em mim age na minha vida. Porque, naturalmente, nós somos propensos ao pecado. É por isso que vida espiritual, conduta cristã, aquilo que nós cremos, o processo de transformação, 100% nós precisamos de Cristo. O Espírito Santo tem que agir. E quando nós olhamos para a nossa vida, eu convido você a abrir em 1 João, no capítulo 2 e no verso 6. Eu quero ler na linguagem de hoje porque dá um sentido bem claro daquilo que João está dizendo no capítulo 2, verso 6. Diz o seguinte: quem diz que vive com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. Ou seja, aquele que diz que é parceiro de Deus, aquele que diz assim, nossa, eu tenho Deus na minha vida, a palavra é deve viver como Cristo Jesus viveu. E Cristo Jesus veio para nos ensinar como viver. O padrão é Ele. Ou seja, a minha vida, a minha conduta, o padrão é Cristo Jesus. E a pergunta a ser feita em todos os momentos da vida é a seguinte: o que Cristo faria no meu lugar? Nossa, uma pessoa disse isso para mim, disse aquilo, o que eu faria? Eu tenho que perguntar, o que Jesus faria? E aí vem alguns ensinamentos de Cristo, ele vai dizer algumas coisas difíceis para nós humanos. Dizer assim, se alguém lhe bater num lado da face, lhe ofereça o outro. Não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. Orem por aqueles que te odeiam. Se você quer perdão, perdoe as pessoas. Porque senão o Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Perdão não é escolha, se você quiser. Perdão é um dever. Perdoe para ser perdoado. Assim como aquele que diz que ama a Deus e vive com Deus, deve viver como Jesus viveu. Então dizer que é cristão é dizer assim, eu vivo como Cristo viveu. E Paulo, ele está num nível de cristianismo tão lindo, uma comunhão tão plena, que ele diz assim, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Pensa num relacionamento com Deus desse homem, para chegar a dizer, olhem para mim, é assim que eu sou porque eu sigo a Cristo Jesus. Coisa difícil, Paulo disse. Porém, Paulo sabia e a sua vida como era, as experiências que Paulo tinha. Mas esse mesmo Paulo que está dizendo assim, a nossa vida cristã é uma luta espiritual contra o carnal. E vai ser muito difícil. Muito bem, eu quero te dizer uma coisa. Nas nossas doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nas nossas crenças fundamentais, nós cremos na conduta cristã em todas as áreas da nossa vida. Relacionamento, sexualidade, o padrão é a Bíblia. Casamento, é casado, sim. É límpido como a água cristalina. Não adulterarás. Ponto final. É jovem, solteiro. Paulo diz assim, olha, se você está muito inflamado pela sua paixão, então case logo. Não deixe que isso cresça. Pureza. Quando a gente olha para a área de saúde, e eu tenho a certeza que um domingo falarão somente sobre a saúde, Paulo vai dizer assim, quer comais ou quer bebais, façai tudo para a honra de Deus. Paulo vai dizer assim, e Jesus também, claro, amai-vos uns aos outros. O amor tem que ser colocado sobre todos. Jesus diz que se nós desejarmos a vida de alguém,
que ela termine já matou no seu coração. E aí Jesus vai subir no nível e vai dizendo assim, olha, se você olhar para uma mulher e desejá-la, já adulterou no seu coração. Então a conduta cristã, ela tem que estar pautada nas páginas desse livro que nós lemos, a Bíblia. Nos seus negócios, na sua empresa, sonegar imposto é pecado. Negociações que são vistas como quebra da lei do ser humano, é errado. Não deve ser feito. Não posso lesar o meu próximo. Então, as regras que a Bíblia vem trazendo e a conduta cristã, quando nós aceitamos a viver por Cristo Jesus, o batismo só é o primeiro passo. Porque amanhã o dia amanhece. E agora, dia após dia, você é provado que cristão que você é. Que cristão que eu, Marcos, sou. Quem eu tenho sido diante dos céus. Porque tudo está diante dos olhos de Deus. Por mais que eu esconda das pessoas, por mais que eu engane a igreja, Deus sabe de todas as coisas. Nada passa diante dos olhos de Deus que não seja percebido. E Deus vai dizer no livro de Deuteronômio, olha, os meus olhos estão postos sobre a terra, quer sejam os bons, quer sejam sobre os maus. Os olhos do Senhor estão buscando a todos. Então, quando nós olhamos para o tema sobre conduta cristã, nós temos que fazer uma autoavaliação, constantemente. Como eu tenho vivido o cristianismo, como eu tenho vivido aquilo que eu creio, como que eu tenho vivido aquilo que eu prego. E querido, quando eu digo de olhar para o externo, e talvez algumas pessoas se preocupam tanto com o externo das pessoas, eu quero dizer que o externo é muito simples, é muito fácil. Entenda o que eu vou dizer, não precisa ser cristão para estar vestido decentemente. Não precisa ser cristão para ser decente. Porque se o padrão é a roupa, pela roupa que eu estou, é assim que eu vou medir o meu cristianismo, é muito raso. E como eu disse, se é saia, se é calça, se é isso, se é aquilo, o mais importante é o coração. Então quando eu olho para o externo, algumas pessoas, claro, expõem aquilo que está dentro do coração, mas para alguns não. Então nós temos que entender que, ao olhar as pessoas, nós devemos estar dispostos a ajudá-las e não a criticá-las. Paulo vai dizer, olha, não julgue as pessoas, porque se você julga o outro e pratica as mesmas coisas, você está julgando a si mesmo. Então eu tenho que olhar as pessoas como pessoas e respeitá-las como pessoas. E respeitá-las numa conduta de um cristianismo onde ela está degrau por degrau, subindo degrau por degrau. E alguns dizem assim, olha, eu consegui parar de fumar, mas ainda eu bebo. E alguns vão dizer, mas o que adianta parar de fumar e de beber? Olha, amém por ter vencido já um vício. Um por vez. Tem bênção aí. Então para alguns, mas não fuma, mas bebe. Que bom que ele já deixou parte para o próximo. E quando eu olho para as pessoas e começo a comparar, eu estou dizendo assim, olha, eu sou muito digno do céu e as pessoas não. Porque esse aqui faz aquilo, aquele faz isso, aquele. E aí a conduta cristã vai ficando para trás. Por isso que eu digo, nós devemos primeiro olhar para nós. Há um ditado chinês, ele é bem interessante, ele diz assim, antes de você sair salvar o mundo, primeiro dê 3 voltas dentro da sua casa. Tem muita coisa para ser arrumada aí. Antes de me preocupar com o outro, preocupe-se consigo. Tem um espelho bonito na sua casa, olhe para ele. Olhe para o seu coração lá dentro, reflita, compare a sua vida com as páginas da Bíblia. E se você se achar justo e digno, como Paulo disse, amém por isso. Mas então, ajude as pessoas. O irmão está com dificuldade em alguma situação? Estou aqui para te ajudar. Caiu? Estou aqui para te ajudar a levantar.
Eu estou aqui para estender a mão, porque Deus diz assim, a minha mão, ela não está encolhida que eu não posso salvar. E se Deus, o Criador, aquele que me formou, Ele quer salvar e Ele tem perdão da parte dEle, quem sou eu, Marcos, para dizer às pessoas que eu não posso perdoá-las? Por isso que o perdão é um processo divino. Eu devo escolher perdoar. Se o processo vai ser difícil, e alguns vão dizer, você está dizendo isso porque você não sabe o que fizeram na minha vida, Marcos. Você está dizendo isso porque você não sabe o que eu passei com meu esposo, com meu filho, com um amigo, com um vizinho, com meu sócio. E nós vamos dizer isso, fazer, é imperdoável. Por isso que perdão é uma escolha. Eu escolho o que quero perdoar. Senhor Deus, eu preciso da sua ajuda agora, para que isso aconteça na minha vida. Devorar, entregar na mão de Deus e dizer assim, tira de mim esse rancor, tira de mim essa mágoa, tira de mim esse peso. Senhor, haja na minha vida. E aí entra a comunhão e o Espírito Santo trabalhando, para que a nossa conduta cristã, diante dessas situações, ela realmente seja transformada. Porque muitas situações, humanamente falando, nós não conseguimos. A minha vida e rotina como evangelista, obreiro bíblico dessa igreja, o meu dia é estudar a Bíblia com as pessoas, né? A minha preocupação é apresentar o Evangelho às pessoas. E aí a gente, com muitas pessoas, são tantas dificuldades, e eu tenho certeza, o Evangelho, ele deve ser visto para facilitar a vida das pessoas, não para complicá-la. Nós precisamos entender que o Evangelho veio para salvar. Jesus vai dizer, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. O Evangelho que nós devemos anunciar é o de salvação e não de perdição. Não é o Evangelho onde acusa, onde você está errado, onde você não pode isso, não pode aquilo. O Evangelho, ele veio para salvar. Anuncie salvação e esperança às pessoas, não condenação. Porque por si só, pela prática do pecado, o pecado já está cobrando algum preço. Então ela precisa entender que para aquele pecado há salvação, há esperança, há amor, e a igreja, os cristãos devem estar aqui para ajudar as pessoas a entenderem o quão é belo o Evangelho, e não dificultar o processo. Colocar tantos obstáculos que tem pessoa que fala, olha, eu jamais vou conseguir ser cristão, são tantas as coisas que eu tenho que fazer e deixar, que ela desiste, ela se acha indigna de estar diante de Deus. Esse não é o Evangelho que eu tenho anunciado. Vai haver mudança sim, é necessário haver mudança sim. Jesus, para todas as pessoas que ele anunciava a si mesmo e o reino dos céus, ele dizia, olha, eu te curei, você não é mais coxo, você não é mais cego, mas faz uma coisa agora, vai e não peques mais. Os seus pecados estão perdoados. A bênção da cura era realmente um plus que Jesus dava. Mas ele veio para lidar com o problema do pecado. E ele estava dizendo, olha, a partir de hoje que você me aceitou, vai e não peques mais. Seu maior problema é o pecado. E quem está falando isso para você agora é de um pecador para outro pecador. Porque quando eu me acho indigno de estar diante de Deus, quem Deus usará? Quem é digno de estar aqui falando? Há algum salvo, santo, para estar aqui à frente dizendo para vocês algumas coisas? Não, um pecador. Mas o pastor, pecador. Mas e o padre, o bispo, o presbítero? Pecadores. Deus usa pecadores para transformar a vida dos pecadores. Mas não pelo poder do pecador, pelo poder daquele que envia, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Quando a Bíblia é aberta na vida das pessoas e ela entende realmente, o Espírito age, a salvação. Porque senão não haveria salvação nem para mim nem para você. Não faria sentido eu estar falando aqui se eu não entendesse desse Evangelho. Então, na nossa vida, na nossa conduta cristã, no nosso dia a dia, nós temos que colocar tudo isso em prática. Porque a renovação que acontece na nossa vida, ela é de dia em dia, de degrau em degrau, até a volta de Jesus. A conversão, ela vai acontecendo num processo, e não é um processo do dia para a noite, a não ser que Deus coloque a mão e diga, a partir de hoje eu tirei isso da sua vida. Ele tem poder para isso. Deus faz esse milagre. Para alguns ele agirá dessa maneira. Naturalmente, o processo de conversão, ele vai acontecendo. E a gente vai deixando algumas práticas. E até Jesus voltar, eu e você vamos lutar muito contra essas práticas.
porém devem ser deixadas. Porém, tem que ser anunciada. O meu vestuário não é porque o pastor disse, não é porque o ancião vai me ver vestido assim, não é porque as pessoas da igreja me vendo assim, o que será que eles vão dizer? O padrão é Cristo. Ao olhar no espelho, quem tem que dizer assim, olha, está bom assim, você está decentemente vestido. Quem vai dizer isso para você é o Espírito Santo. É Ele que vai mexer no seu coração na hora de você estar diante de algumas comidas e dizer assim, olha, isso não agrada a Deus, eu tenho que deixar. Mas para alguns vai ser um processo. Para alguns que nasceram num contexto de não comer algumas carnes impraticáveis na Bíblia, é tranquilo. Mas para aquele que foi criado diferente de você, é um processo. Será deixado com o tempo, com a ação divina. E aí eu pergunto, ora, se Deus tem que agir, Paulo vai dizer assim, olha, vocês precisam crescer, deixar da estatura de meninos, a chegarem na estatura de Cristo, para que nenhum vento de doutrina venha e leve vocês para lá ou para cá. Então, até chegarmos nessa estatura, porque é possível, sim, porque Deus diz assim, olha, eu quero que vocês sejam santos assim como eu sou santo. Aí você fala, como que eu vou ser santo como Deus? Mas a palavra santo é separado. Dizer que é santo é separado para Deus. Se o dia é santo é porque Deus separou para ele. Se minha vida é santa, não é santidade, não é ausência de pecado. Não é alguém que não tenha pecado. É alguém que diz assim, eu vou separar a minha vida para honrar e louvar a Deus. E para que isso aconteça, Deus tem que estar envolvido no processo. Porque em Atos 2,38 vai dizer assim, olha, aceitem a Cristo Jesus, sejam batizados em nome de Cristo Jesus e recebereis o Espírito Santo. Paulo também vai dizer que quando aceitamos a Cristo Jesus, ouvindo do Evangelho, somos selados pelo Espírito até o dia da redenção. Então eu preciso aceitar. Eu preciso que o Espírito Santo haja na minha vida. E alguns falam assim, olha, eu não estou preparado ainda para o batismo, eu não estou preparado ainda para viver, porque eu preciso deixar disso. Ele quer se limpar completamente sozinho, sem Deus agir, para estar diante de Deus. E o processo é inverso. Eu preciso ir até Deus para que Ele haja no meu coração, para que eu consiga viver uma vida, uma conduta cristã. Te convido a abrir no livro de Efésios. Abra comigo em Efésios. Lembrei de um texto aqui, pessoal da transmissão, eu sei que eu não passei esse texto, mas me veio agora. Efésios capítulo 5. Eu vou ler a partir do verso 1. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nenhum sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Precisa ser deixado muitas práticas na minha vida e na sua vida. Deus precisa realmente agir no meu coração e no seu coração. E se eu falo com você que tem dificuldades de práticas pecaminosas que você tem abraçado e amado, não há cristão sem oração. Cristianismo sem oração não é cristianismo. Cristianismo sem leitura da Bíblia não é cristianismo. Cristianismo sem comungar, sem estar em comunhão com os irmãos, não é cristianismo. Porque Paulo vai dizer assim, em Hebreus 10, olha, quando estiver chegando próximo do fim, ainda mais chegando próximo do fim, não deixe de congregar como é o costume de alguns. Antes, não admoestemos, ajude um ao outro, auxilie.
Diga ao outro, olha, esse caminho, vamos junto, eu te ajudo. Precisamos de estar juntos, porque o cristianismo, o pastor Luciano, um pastor que passou por essa igreja, ele dizia assim, 2 coisas você não faz sem pessoas. Primeira delas, casar, precisa de um cônjuge. Segunda coisa, ser cristão. Ser cristão envolve pessoas. Não tem como ser cristão em casa. Eu e Deus, minha vidinha e não faço mal para ninguém. Esse discurso não é cristianismo. A igreja vai passar por um processo pós-pandêmico que ela está atenta já. As pessoas descobriram que dentro do seu lar dá para estar na igreja. Para que ela retorne no templo agora, é um outro processo. Estamos acomodados. É gostoso acordar em casa, aí você liga a TV, vai estar sendo transmitido e você está tranquilo dentro do seu lar. E ali você assiste o culto, sem ter que colocar uma roupa, pegar o seu carro. Então a igreja, com a pandemia, ela esvaziou os bancos. Depois que o decreto liberar todos os bancos, haverá um processo de retorno de alguns. E para aqueles que já não gostavam de estar na igreja, será mais difícil ainda. Eu gosto de igreja. Eu gosto de estar aqui. Eu gosto de estar aqui. Não pelo meu trabalho, mas eu gosto muito de estar no templo, ouvindo louvores, ouvindo oração, estando com as pessoas, conversando, auxiliando, ouvindo, sendo auxiliado. Isso é igreja. Isso é cristianismo. Cristianismo dentro de casa não funciona, a não ser que eu esteja impossibilitado. Precisamos aquecer os nossos corações para estar diante de Deus na sua casa. Não que a igreja precise. O cristianismo não vai quebrar, não vai fechar as portas. Quem está perdendo sou eu, como indivíduo, como cristão. Não posso me isolar da igreja. Tenho que estar envolvido com isso. Porque aqui é onde eu vou me alimentar, para poder alimentar outras pessoas. Quando Paulo fala de testemunhar, de mostrar, Jesus, quando curou o endemoniado, ele disse, olha, Jesus foi até o barco para atravessar o mar da Galileia, ele disse, deixa eu ir com você. Jesus falou, não, você volte. Volte e vai anunciando em Decápolis, por toda a região, daquilo que eu fiz na sua vida. Precisamos dizer o que Cristo fez na nossa vida. Algumas reuniões, tem pessoas que sempre não têm nem a agradecer nem a pedir. A timidez existe, é claro, deve ser respeitado. Mas o simples fato de acordar nessa manhã é louvor e gratidão. Já tenho esse motivo. Se você olhar para tantas coisas que aconteceu durante seu dia hoje, quantas coisas aconteceram nesse dia hoje? Motivo de gratidão. Porque Paulo diz o seguinte, olha, eu experimentei a fartura, mas também experimentei a miséria. Eu experimentei muita comida e também experimentei passar fome. Já morei bem, mas já estive preso. Aí Paulo vai dizer, porém, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Isso não é um amuleto da sorte, dizendo assim, bom, eu posso tudo com Deus. Não, ele está dizendo assim, em todas as fases da minha vida, quer ser na miséria, quer ser na fartura, Deus me fortaleceu. Então nós precisamos olhar para esse Deus com carinho e pedir forças. A semana se inicia. Talvez você tenha lutas essa semana. Talvez você tenha boletos para pagar essa semana e não sabe como pagá-los. Então, muitas pessoas estão vivendo essa ansiedade, essa incerteza de mercado de trabalho, tudo. Isso nos afeta. Mas de uma coisa certa, Paulo está dizendo, olha, é Deus que me fortalecia. Então, eu tenho que estar de joelho no chão, orando a Deus e dizendo assim, Senhor Deus, é nessa aprovação que eu quero testemunhar do seu nome. É aqui que eu quero mostrar a minha conduta cristã. E eu quero encerrar essa noite abrindo no livro de Filipenses. Filipenses no capítulo 4, vai dizer assim no verso 8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto,
tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. A nossa vida tem que ser pautada nisso. Tudo que for verdadeiro, nobre, é nisso que minha mente deve estar ocupada. Hoje um amigo mandou uma mensagem pelo WhatsApp, e aquela conversa toda de vacina, né? Falei, ô meu amigo, desculpa, mas esse tempo eu não tenho para ficar pensando nessas coisas. Se isso é verdade, se é mentira, eu não sei. Eu tenho que estar ocupado com o quê? Para que trazer isso para o seu dia? Para que começar o dia logo cedo, lendo essas coisas? Um lado fala uma coisa, outro lado, fake news, aquelas coisas todas. Eu disse, não traz isso para a sua vida e para o seu dia. Pense nas coisas boas. Porque qual é o seu medo? É a morte? Vai ganhar o quê? Mais 1 ano, 2 anos? Existem tantas maneiras de se morrer. Você está preocupado com essa vacina? Posso infartar agora? Falei, não dispense tempo com isso. Procure outra coisa para fazer. E aí eu digo às pessoas sempre, amigo, procura algo a fazer. Leia a Bíblia, busque em Deus, ore. Chame o Espírito Santo para fazer parte do seu dia. E toque a vida, confiando em Deus. Porque Paulo vai dizer assim, olha, as tribulações, ela realmente tem um propósito na minha vida e na sua vida. Mas Paulo está dizendo assim, essa leve e momentânea tribulação é o que está diante dos meus olhos. E eu não estou preocupado com aquilo que está diante dos meus olhos. Paulo estava dizendo assim, eu estou olhando para o que é eterno. Eu estou olhando para o que é invisível. Eu não estou preocupado se a fase está ruim ou se está boa. Eu estou preocupado com uma coisa, com a eternidade. Que a nossa conduta, que é olhar para a palavra de Deus, pautada no que Cristo nos prega e nos pede, que a sua vida seja uma bênção para a sua família e para as pessoas que entrarem em contato com você. Que as pessoas possam enxergar a Cristo através da sua vida. E se as pessoas não têm visto Cristo através da minha vida, então a minha conduta tem que ser mudada. Porque Jesus, quando trazia as pessoas até Ele, elas vinham realmente arrebentadas, cheias de pecados e práticas erradas. Mas elas mudavam. Ele anunciava assim o juízo. Ele apontava assim o pecado. E ele dizia, esse pecado vai te tirar do céu. Então, vá e não peques mais. Que nessa semana você tenha a presença de Deus na sua vida. Convido a você a se colocar em pé, você que está em casa, para a gente fazer uma oração.